E Hoje hoje, nosso tema de live é como dominar seus hábitos, como entender como eles funcionam, como implementar uma mudança duradoura nos seus hábitos e como ter persistência, porque nada funciona sem persistência. Esse é o forte. assunto da live hoje. Qualquer processo que seja na sua vida, ele só é sustentável se tornar um hábito para você. E o bom é que quando uma situação se torna hábito, você gasta menos energia para fazer ela, porque ela se tornou um hábito. Então você, por exemplo, Perfeito. eu acordava e, enfim, ficava umas 3 horas sem tomar água. Depois, eu comecei a entender a importância de acordar e tomar água direto. Hoje, cara, é assim, automático, sabe? Eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Eu acordei, eu vou tomar um copo d'água. É natural isso, quem me conhece sabe. Isso já é natural. Eu não faço força. Por exemplo, praticar atividade física, né? A gente sabe que as pessoas gastam. Às vezes as pessoas. É muita energia para ela. Cara, eu vou fazer atividade física. Tem outras pessoas que não, é natural. Ela já sabe o horário, ela já tem os gatilhos, né? A gente vai falar muito do loop do hábito aqui. Perfeito. E para eles entenderem mais ou menos como é que funciona, né? Bem Netão, bacana. meu amigo. E aí, fala pra mim, você já teve alguma situação de hábito em que você, enfim, sempre quis praticar muito aquilo, só que você não conseguia de forma alguma? Acho que contar uma história pra eles, acho que eles entendem melhor, né? Uma situação assim que eles se identifiquem. Acho que é interessante. Perfeito. Eu acho que daqui a pouco a gente explica detalhadamente qual é o loop do hábito, como é que ele funciona, quais são as ações, os mecanismos que é importante entender, porque você pode sempre usar isso de maneira inteligente. E eu acho que quando eu saquei a ideia do hábito, como instalar, como realmente fazer com que ele dê certo, mudou várias coisas para mim. Por exemplo, eu já corri várias vezes antes de assumir que eu era um corredor. Eu sempre corri de vez em quando, uma vez aqui, uma vez lá, mas nunca tive isso tão consolidado, nunca isso fez parte como está fazendo hoje. Hoje é uma prática de exercício que eu faço 2 a 3 vezes por semana e é uma coisa extremamente boa para mim, para minha saúde física, até para minha saúde mental, com certeza. E eu Certo. instalei ele de uma forma muito interessante, porque normalmente a pessoa eu conheço várias pessoas que começaram a correr, eu já conversei com várias pessoas que elas por tentarem sozinha, também por um pouco de desconhecimento, tentaram correr quase todos os dias e tentaram correr muito intenso sem ter controle da sua cadência ali na corrida, né? Queria dar sempre o melhor, aquela ambição e tal. E eu quando eu saquei que para que a corrida se instalasse, se era uma coisa que eu queria, pensando no longo prazo, pensando na minha saúde, eu precisava deixar aquilo fazível, eu precisava instalar aquilo por meio de um hábito, deixar aquilo de uma maneira que eu não fosse gastar tanta energia para executar. E aí eu comecei a usar todas as ideias e estruturas do mecanismo do hábito, do loop do hábito, para me ajudar nessa tarefa. Então, o Aham. hábito, ele é muito funcional quando você entende, você visualiza e você aplica no seu dia a dia, que você consegue pegar coisas que eram difíceis, que eram, para mim, sair correr era uma coisa muito complicada, muito difícil, tinha uma ideia daquilo, aquilo já se transformava em várias barreiras na minha frente, e Pô, tem até eu várias colocar pessoas que sofrem disso. Várias, né? já viravam várias barreiras na minha frente até eu executar. Então, hoje, por exemplo, fazer exercício em casa para muita gente ainda tem várias barreiras na frente, mesmo que a galera esteja cheia de tempo, e é porque falta o primeiro passo e depois do primeiro passo instalar aquilo, né? Instalar no drive da pessoa o hábito propriamente dito. Então, acho que Exato. depois que tu instala o hábito e tu aprende como que ele funciona, como é o mecanismo, qual a melhor forma, tu vai usar isso de maneira inteligente. E isso é a grande sacada do hábito, né? Tu já tem alguma história aí que tu já utilizou o hábito a teu favor? Cara, sem dúvidas, assim, a corrida para mim também foi um exemplo bem parecido, mas como, enfim, eu sou maratonista também, mas como você já deu um exemplo de corrida, eu vou dar um outro exemplo interessante, que era justamente o meu curso de inglês, e ele é online, né? E aí eu sempre ficava naquela, cara, eu não consigo tempo pra fazer aquilo. E a minha desculpa era tempo. Tipo, cara, não tenho tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo de fazer o curso, não tenho tempo, não tenho tempo. E realmente tu Só é um que cara aí. que sem tempo, né? Explica aí, só explica aí o que que tu faz da tua vida aí. Só antes de, né, ele não tem tempo. Mas explica aí por que que tu não tem tempo.
O Cara, que eu os sou seus projetos personal. estão envolvidos? Cara, eu sou personal, né, na academia. Eu tenho meus alunos online, eu tenho os projetos online, eu faço mestrado em medicina, sou maratonista, eu treino pra caramba, cara, é muita coisa assim envolvida, Coordena aonde o Instituto de Pesquisas também, né? Do coordeno o Instituto de SAFE, Pesquisa, é tanta coisa que às vezes aí até esqueço o que eu faço, sabe, Neto? Coordeno o Instituto de muita coisa. Pesquisa, eu tenho trabalho na saúde funcional, no SAFE, onde a gente tem uma empresa, né? A gente gestaciona tudo isso, eu tenho várias pessoas sob a minha orientação ali. Então, tudo isso, mas mesmo assim eu vou te dizer uma coisa, Neto. Tempo não é desculpa. Não. Porque questão de tempo é total prioridade. E eu comecei a perceber isso depois. Eu falei, cara, eu não tenho tempo para fazer meu curso de inglês. E aí eu olhei e falei, cara, não, na verdade, pô, eu passei 40 minutos aqui agora no WhatsApp. Tipo assim, fazendo nada, sabe? Aí chega de noite, pô, eu tenho um tempo pra assistir um filme. Cara, tipo assim, não é que você também vai ficar bitolado de responsabilidades e não vai curtir. Não, você tem que ter o seu momento de prazer, de recompensa, gerar ali uma dopamina, né, que é o hormônio do prazer, pra você se sentir Tem bem. motivação Seja de. olhando pra parede, seja conversando com o seu cachorro, seja assistindo filme, seja comendo qualquer coisa. Você tem que ter esse momento sim. Mas o que eu estava falando é que eu tinha tempos em excesso em coisas que não me davam, não me trariam nada de produtivo, né? E aí o que eu pensei? Eu pensei, cara, na verdade, eu posso encaixar 1 hora de inglês por dia nesse horário X. E aí eu comecei a entender, cara, como é que eu vou fazer para eu ficar lembrando disso daqui? E aí, é legal porque sempre o meu notebook, ele fica em cima da estante ali, né? E aí eu chego em casa e por volta das 9 horas da noite. E aí quando eu chego em casa por volta das 9 horas da noite, eu já deixo ele em cima da mesa. Porque eu entro em casa, tomo um Já banho e já olho ele depois. E quando eu olho ele, aí já fica mais fácil de pegar o notebook, abrir e ver o curso. Porque eu tenho certeza que se ele ficasse no lugar que eu deixo, que é dentro do meu quarto ali, eu não ia nunca pegar o notebook ia depois de ver. chegar. Exato. Então eu criei esse gatilho, né? Que a gente vai falar muito de gatilho, que inclusive tem muito aqui nesse livro, da Angela Duckworth, que é o livro que a gente pode até citar bastante, na verdade vai citar muito aqui, né? Que é um livro de garra para quem quiser aí, né? Não sai Garra comprando para tudo não, mas entender a questão da garra, né? A palavra em inglês seria grit, né? Great. E tem muito a ver com a questão da persistência, perseverança. Então, a garra, às vezes, a gente não entende muito bem o que é garra, é É, mais nesse sentido, persistência, tá perseverança. aqui. O poder da paixão e da perseverança, né? É justamente persistir sempre em alguma coisa, sabe? Você não desistir, não largar o osso fácil de alguma situação. Isso é ter garra, né? Justamente você ter um projeto em que você, por exemplo, o meu curso de inglês, se eu tivesse uma baixa garra, provavelmente eu desistiria dele. Mas aí, por eu ter altos níveis de garra, eu não desisto. E isso vai ocorrer. Questões do seu trabalho, relacionamento, cursos, projetos de atividade física, dieta. E isso tá presente em todas essas situações, né, Neto? E me diz uma coisa, fazia a parte, né? Tu chegava em casa pelas volta das 9 horas da noite, tu tomava um banho e via o teu notebook, né? Então, o que a gente está explicando aqui para vocês é que o Alexandre chegou em casa e ele viu uma coisa que lembrava ele de fazer determinada ação. Aí ele tinha que executar essa ação e qual que era o final, assim, qual era o teu prazer, qual que era a recompensa, o que tu fortalecia para ti por ter feito aquela missão, porque tu poderia ter, mesmo vendo, mesmo tendo visto o teu notebook, tu poderia ter optado por deitar ou pegar o telefone, o teu notebook, assistir do Netflix. Qual que era a tua recompensa em fazer aquela determinada ação? E daí depois que ele responder isso, eu vou explicar, eu e o Alexandre, a gente vai explicar o loop do hábito, como funciona o próprio mecanismo do hábito. Está dando alguns exemplos de história, ele vai explicar aqui o que realmente motivava ele a estudar o inglês ali, como o hábito ajudou ele. Acho que vai ficar legal para eles entenderem agora. Eu sou muito cético e eu sou muito chato com produtividade, viu, Neto? Isso é uma personalidade própria minha. Então eu tenho que ter um dia produtivo. Tanto é que eu não vou conseguir pegar agora
Mas todos os dias eu faço uma folhinha. Gente, eu anoto exatamente tudo que eu tenho que fazer no dia. Tudo. E acreditem ou não, quando eu termino com todas aquelas metas riscadas, isso me dá uma sensação de prazer tão grande, que eu termino o dia, cara, pra mim parece que eu ganhei um aumento, sabe, no trabalho. Tipo isso. É uma série de dopaminas pra mim, porque eu me sinto bem. E quando eu não completo uma meta sequer, quem me conhece sabe muito bem disso, cara, eu fico assim, cara, não cumpri essa meta. E sempre a minha recompensa, ela era essa, entende? Então a minha sensação de prazer, de completar tudo, O conjunto ela da. exatamente. Então assim, o meu prazer, a minha recompensa era ter essa sensação de prazer depois para chegar lá na folhinha e colocar assim, e riscar, estudei inglês, entendeu? Chegar lá e riscar. Esse era o meu prazer. Era a Pô, minha sensação de prazer, entendeu? ótimo. E eu falei antes da corrida, né? E o prazer que eu tinha, que eu encaixei a corrida sempre no horário que eu chegava do trabalho. Chegava Aham. no horário de trabalho umas 5h30, 6 horas, dava aula, chegava e logo saía correr. E na volta, minha recompensa era tomar um café bem Olha que tranquilo, coisa boa. bem tal. Putz. Então, assim, pessoal, só para a gente se situar aqui, a gente vai falar sobre como você pode entender e usar a inteligência para dominar os seus hábitos ao seu favor. E depois a gente vai falar um pouco sobre garra, grit, né? Grit, que é a da Angela Duckworth, que ela tem um livro escrito sobre isso, que significa como tu pode perseverar, ter mais persistência nos teus projetos. Tudo na nossa vida, a gente tem que lembrar sempre que a gente é a reprodução dos nossos hábitos, né? A gente é tudo aquilo que a gente faz constantemente. Então, para muitas coisas, a gente nem percebe que faz. Às vezes a gente está offline e nem vê algumas coisas que a gente faz. Quando a gente quer entender um hábito, para entender o ciclo, é bem simples. Para tu reconhecer no teu dia, tu vai precisar de um pouquinho de esforço para tu tentar identificar. Mas é bem simples. Um hábito, ele é constituído de 3 fases, tá? Então, um primeiro hábito tem alguma coisa que aciona um gatilho. Por exemplo, o Alexandre, quando ele chegava em casa às 9 horas da noite, ele tomava um banho. Depois do banho, ele via o notebook em cima da mesa. Aquilo ali disparava a lembrança lá no cérebro dele de que ele tinha que estudar. O Alexandre via o notebook dele em cima da mesa. Aquilo disparava um gatilho de lembrança que ele tinha que estudar. E depois disso, depois que disparava essa ação, disparava esse gatilho, ele ia para a ação propriamente dita. Ele ia fazer a segunda parte desse ciclo. Então, gatilho, viu o notebook. Segundo, ele ia estudar. E terceiro era a recompensa que ele ia ter de poder ter o prazer de cumprir mais uma tarefa dentro de todas aquelas que ele determinou ao longo do dia dele. Então, o mecanismo ele é bem simples. Ele é um círculo, tá? Uma coisa faz você lembrar, aí dessa coisa que faz você lembrar, faz você agir, e a coisa que faz você agir, faz você ter uma recompensa. É um pouco estranho pensar num hábito dessa forma, mas quando tu para investigar no teu dia a dia, funciona dessa maneira também. Para você mudar um hábito, você vai precisar reconhecer alguma coisa que tu queira mudar, e aí tem a regra de ouro para fazer essa mudança, mas nesse primeiro momento a gente precisa entender como é que funciona esse giro. Quer dar mais alguma esclarecida nessa ideia, Alexandre? Eu acho que ficou bem entendido pro pessoal. Vamos colocar assim. É bom, eu gosto de exemplos. Eu não sei se você gosta, mas eu gosto de dar exemplos porque eu acho que a pessoa Melhor. consegue assimilar no dia dela várias situações. Daí, quando você falou, por exemplo, que o hábito ele é algo que você muitas vezes não percebe, né? Vamos colocar situações no dia a dia das pessoas para que elas entendam o que são hábitos. Por exemplo, todo mundo aqui vai dirigindo para o trabalho. Ou vai de ônibus e tal. Você sempre vai, né? Se você for de carro, você sempre vai pelo mesmo caminho para o trabalho. Pelo mesmo caminho. Você só vai por um caminho diferente e quando você for pelo caminho diferente, você vai ter que pensar para isso. Não vai ser algo automático. Quando você está indo para o trabalho, no mesmo caminho de sempre, você nem pensa para fazer esse caminho. É tão automático que você nem pensa. Por exemplo, escovar os dentes é algo normal, mas se você parar para perceber, você sempre faz o mesmo lado primeiro e depois o mesmo lado, até o giro da escova, você faz sempre igual, mas Só você uma não pausa, percebe. só uma pausa em cima.
Por que que a pessoa vai escovar os dentes? O que que dispara ela escovar os dentes? Isso, comeu alguma coisa, né? Então, O o fato dente dela sujo, tá sujo, né? a sensação de Comer sujeira. alguma coisa, tem alguma coisa incomodando e tal, ela vai lá, e isso é o gatilho. Muito bom, Neto. Essa explicação foi muito boa. O gatilho que a gente quis dizer é um motivo pelo qual você vai agir, né? Pelo qual você vai gerar a ação. Então, no caso de escovar os dentes, é justamente ter feito uma refeição, alguma situação assim, né? Muito bom. E aí a recompensa, né? Porque É a o gente tem o frescor. loop do hábito, inclusive mostra essa foto aí que eu achei bem interessante. Pode fazer a explicação desse ciclo do hábito aí? Aqui, né? Isso. A gente começa com o gatilho, que foi o nosso dente sujo. Aí do dente sujo a gente vai lá para ação, que é propriamente dita escovar os dentes. E daí depois a gente vem aqui aquela sensação de que o dente está limpo, essa sensação de frescor na boca. Tanto que a própria pasta de dente, ela foi desenvolvida pensando no loop do hábito, né? No próprio livro O Poder do Hábito é explicada essa situação que os fabricantes, existia um grande problema na população que as pessoas não escovavam os dentes. Aí um cara sacou que ficava uma sujeira, ficava uma sensação no dente, e ele disse que aquilo lá era prejudicial para a saúde dentária das pessoas, e se a pessoa sentisse aquilo, ela precisava usar a pasta de dente para eliminar aquela sujeira, aquela placa de gordura, aquela placa de sujeira, né? E Aham. como uma recompensa induzida que eles fizeram foi colocar o sabor, o hálito de menta, de frescor na boca, que aí eles adicionaram na composição da pasta de dente esse detalhe para dar uma sensação física, uma sensação ou de não necessariamente física, uma sensação no teu paladar, de tu sentir que aquilo ali tá refrescado, ficou com um frescor na boca, ficou com uma sensação de limpeza, e aí começou a fortalecer a sensação de você ter a boca limpa, né? Então, essa parada do hábito de escovar os dentes também foi construída na nossa história, mas é bem interessante essa sacada que eles dão ali dentro do livro. Perfeito, perfeito, Neto. E entender esse loop do hábito é fundamental porque agora a gente pode entrar numa parte, Neto, justamente de sugestões do que você fazer para criar gatilhos. Porque a gente sabe que o ponto que mais vai ser difícil para você vai criar o gatilho. Porque criar o gatilho, tudo fica mais fácil, tudo fica mais natural. Você vai gerar ação para gerar recompensa. Então, por exemplo, vamos colocar uma situação, você colocou aí do tênis, né? Por exemplo, a pessoa não consegue fazer atividade física. A pessoa, cara, passa, ela fala, vou fazer atividade física amanhã. Chega amanhã, ela negligencia de novo, não faz. Aí chega à noite, ela se sente o quê? Frustrada. Aí fala, vou fazer amanhã. Aí fica Amanhã, naquela coisa, né? É aquela aquela, história da segunda-feira, né? Segunda-feira começa e tal. E aí, você colocou o tênis aí e foi bem interessante, porque quer saber um gatilho fácil para você praticar atividade física? Coloca a camiseta, o short ou a calça, leg, né, tal, mulher aí, e o tênis do lado da sua cama. Acordou, olha para ele, se você for fazer atividade física de manhã. Olha para aquilo, porque já vai ficar muito mais fácil. A energia que você vai ter que gerar para fazer aquilo, né? A sua mente ela não precisa trabalhar tanto. É olhou, fez. Então se veste e aí você vai para ação e no final você vai ter a recompensa, que é os benefícios da atividade física e o prazer de ter praticado também. Né? uma Esse é um sacada gatilho interessante. importante em relação a gatilho e recompensa é que muitas vezes a gente precisa fortalecer primeiro a recompensa, tá, gente? O fato de você colocar a roupa do lado da cama, se você vestir ela e sair no quarteirão, dê uma boa recompensa por ter feito isso. Fortaleça esse prazer no seu cérebro, essa dopamina no seu cérebro de ter executado a tarefa. E isso é muito mais importante, às vezes, do que tu ir, de quanto de exercício que tu fez. Por exemplo, eu fortaleci muito a corrida para mim, porque eu sabia que depois da corrida eu ia tomar um café de qualidade e ia poder me dar aquele momento de presente. Então eu já chegava em casa ansiando pelo café, com a necessidade da recompensa do café, mas antes eu tinha que executar a minha missão, que era fazer uma corrida. E olha, no começo as minhas corridas eram besteira, tá? Era 10, era 15, era 20 minutos, não era muita coisa. Eu não dava um pique numa rua, gente.
que eu tinha que parar para respirar, porque tava feia a situação. Eu lembro, eu lembro. E assim, é muito importante fortalecer a recompensa. Porque quando tu fortalece cada vez mais a recompensa, o teu cérebro já vai começar a sempre pensar no que tu vai ganhar, não no que tu vai fazer, não na parte ruim, mas na parte boa. E no começo isso pode ser crucial para tu construir e consolidar esse hábito. Perfeito, perfeito. Isso é fundamental entender essa recompensa e a gente está falando de uma recompensa de curto prazo, né? A gente tem que mostrar para eles também, Neto, que existem recompensas de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, a minha Perfeito. recompensa imediata de assistir o curso de inglês é justamente aquele prazer de terminar o dia cumprindo todas as minhas metas. O prazer do Neto de sair para correr era justamente o cafezinho na volta da corrida. Curto prazo, Mas, né? por exemplo, existem outras metas aí nessa ação. Por exemplo, a minha recompensa de longo prazo, ela é justamente ser fluente em inglês, ou pelo menos poder, porque o Speak meu a mestrado little, ele necessita. Então, assim, eu speak a preciso little bit. daquilo. Exatamente. Então, existem recompensas a longo prazo. Por exemplo, eu saio para correr, eu tenho o prazer de fazer atividade física. Só que eu treino para fazer maratona. Então, eu sei que a minha recompensa de longo prazo vai ser cumprir aquela maratona naquela tal data daqui a tantos meses que eu quero fazer. Entende? Então, assim, lógico, a gente está explicando isso. Não se Isso prenda é, a isso essas. é pro Alexandre. A corrida para o Isso, Alexandre é conquistar lá a medalha em determinada. Para mim, a corrida é saber que eu vou viver uns 20 anos a mais por causa disso. Então, cada um tem um tipo de para mim também. recompensa no longo Assim, prazo. eu Ele também tem que penso saber nisso. de ganhar a medalha. É só porque eu gosto de. É uma coisa minha, eu gosto, né, de estar lá fazendo e tal, desafio. Hoje eu estou virando a Muito câmera bom. como se não houvesse amanhã. Virando sozinho. Pessoal, se Pessoal, vocês tiverem alguma dúvida sobre hábitos, se o- você tiver alguma situação sua que você está com dificuldade de criar esse hábito, a gente pode dar aqui sugestões de gatilhos para que vocês consigam praticar e ir para ação justamente nesse hábito, tá? Então, se você tem alguma outro dificuldade hoje, Outro manda aí que a fator gente muito pode. importante, que talvez passe desapercebido, a gente falou do tênis, do lado da cama, ou notebook, no lugar visível, mas a gente tem que lembrar que nós somos seres humanos e a gente às vezes vai se desafiar a fazer um tipo de exercício, só que aí entra aquela coisa do impacto e do esforço, né? Normalmente, a gente tem que avaliar tudo que a gente está fazendo, porque a gente às vezes quer adicionar vários hábitos, tirar novos hábitos, mudar, reciclar, fazer uma loucura na nossa vida, virar de cabeça para baixo. O cara era da salada, comia um pouco de salada, um pouquinho de droga, agora ele quer só salada, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa de ações mais tranquilas, ações mais fazíveis, executar, por exemplo, a corrida, que nem eu comentei, né? Quando eu comecei era, bicho, pouca coisa, 10, 15 minutos. Eu não tinha por que eu sair uma hora se eu não dava conta, se o negócio ia ser ruim para mim, se ia ser chato. Então você tem, às vezes, focar em fazer uma tarefa fácil, uma coisa tranquila de fazer, para que tu execute, dê o primeiro passo e vá fortalecendo a recompensa e já vai pensando nos benefícios que aquilo vai ter no longo prazo para tua vida. Então, olha lá, vamos pegar as perguntas aí. Tá bem legal. O pessoal tá falando de atividade física bastante, ó. Prange, ele falou aí, como acordar todo dia e correr. Acho que ele não pegou essa dica que a gente falou, mas, Prange, a ideia inicial que a gente falou sobre correr, você tem que criar, além de uma recompensa, por exemplo, o que você gosta muito, pode ser uma alimentação, pode ser um local que você gosta de passar na frente, e toda vez que você correr, você vai passar lá na frente, porque você tem que pensar numa recompensa, tá? A gente tem duas coisas aí, Prange. A gente tem que criar recompensa, que é algo que você tenha prazer após de correr. Se o simples fato de correr já te deixa feliz, assim como me deixa, isso também é uma recompensa, tá? E um outro ponto é justamente o gatilho. Por exemplo, o gatilho é o que vai fazer você ir correr. Então a gente falou muito aqui, como você falou aí, acordar e ir correr, a gente falou muito de já deixar o tênis e a roupa toda pronta, ou se você até gosta, tem gente que até dorme já com a roupa, só acorda, calça o tênis do lado da cama e vai.
entendeu? Então, deixar essa roupa mais próxima da sua cama, um local mais perto, mais fácil de você alcançar, isso te Atual. impulsiona e até te anima para ir realizar essa atividade física. Tem outras aí. Então, só complementando essa tua, a questão do ser visual é muito bom também, né? Porque o tênis está ali, ele tá visual, ele já desperta para Sim. você esse gatilho e essa ação. Muito bom. Vamos lá para a próxima. Como se desprender de um hábito ruim? A gente já fala disso, já fala de como mudar um hábito, É, tá? Que se esse é um puder falar pouquinho qual mais, o hábito, e a gente ser mais é, direto também com você. pode ser mais específico, né? Como como faz para colocar a atividade física como um hábito? Aí entra a questão de você perceber que isso é muito importante para sua vida e você sentir os benefícios que ela vai trazer, às vezes no curto, no médio e longo prazo. Então, no curto prazo vai ser você ter mais disposição. Faz sentido para você ter mais disposição? Você quer ter mais disposição? Quero. Não, não quero. Então talvez a atividade física não sirva para você. Mas você provavelmente quer ter mais disposição, mais vitalidade, mais energia, mais saúde, mais imunidade. Todo mundo quer essas coisas, todo mundo quer se sentir bem. Então, se tu quer se sentir bem com o teu corpo, primeira missão, entender que a atividade física precisa fazer parte. Como é que eu coloco isso na minha rotina? Tu vai precisar investigar os momentos mais oportunos do teu dia para que tu introduza a atividade física. E aí entra aquela regra. O quanto que eu posso fazer que eu vou conseguir deixar fazível e vou reproduzir isso várias vezes. Quando eu comecei, sei lá, há um ano atrás a correr, as minhas corridas eram depois do meu trabalho, logo que eu chegava, já pegava o meu tênis que estava preparado em um lugar, logo no meu quarto, então eu entrava no quarto, já estava o meu tênis lá, a roupa nem tanto, mas o tênis, que já despertava o gatilho. Aí eu saía fazer minha corrida. Humilde, minha corrida de 10, 15 minutos. Coloquei atividade física na minha rotina, sempre depois do trabalho, sempre depois do trabalho, sempre depois do trabalho. Isso foi se fortalecendo de uma forma que acabou que, se meu tênis não tivesse mais no lugar, não fazia diferença, porque já estava instalado o negócio, não tinha mais volta. Então tu Você já vai estava na fortalecendo. Então, recompensa. já estava focando já no cafezinho depois da corrida, entendeu? Não precisava mais do tênis. E, e aí você vai consolidando, vai deixando isso cada vez mais presente, mais colado no seu corpo, tá? Então é um processo simples se você não querer dar um passo maior que a perna. De pouquinho em pouquinho vai fortalecendo. Um outro exemplo interessante para esse pessoal que está falando de atividade física é um outro gatilho, tá? Uma outra opção de gatilho. Nós somos seres sociais, então assim, tudo o que envolve grupo, a gente tem muito mais facilidade em fazer. Então, se você se inserir em um grupo de corrida, por exemplo, a galera do CrossFit, por que a galera do CrossFit é tão unida? E Eles não chega estão atrasado, né? e não chega atrasado. Por que a galera do CrossFit é tão. Cara, você consegue ver um crossfiteiro de longe na rua. Você vê o cara, você fala, ele é Baixo, crossfiteiro, entendeu? baixo, Porque eles criam uma uma barra de tribo, é carbono. uma. Exato, tal. Tem aquela situação, mas assim, é um gatilho muito forte. Você tá no meio de um grupo, tá inserido em um grupo, porque aquilo cria recompensa, não, cria Não, compromisso na sua mente. E aquilo cria um compromisso. E quando você tem um compromisso, por exemplo, você tem o seu trabalho, você não quer levantar da cama, você quer desligar o soneca e voltar a dormir. Mas como é um compromisso, você vai trabalhar. E você está inserido num grupo também gera esse mesmo efeito no seu cérebro. Então é ótimo vocês se inserirem também, ou não precisa se inserir num grupo, mas talvez você convidar um amigo para correr com você. Acho que perfeito. isso daí é interessante. Sobre compromisso, essa sacada é boa porque eu utilizei bastante isso. Quando eu comecei a correr, eu me expus em mídia social que eu estava fazendo isso. E muitas vezes eu até coloquei assim, ó, teve uma vez que eu me desafiei, eu me desafiei, mas eu sabia que só ia acontecer se eu deixasse isso público. Eu postei até no Instagram que eu ia correr às 5 da manhã. Quer dizer, não foi no Instagram, foi num grupo. Eu falei, vou fazer uma corrida às 5 da manhã, só para apavorar. Nunca mais fiz isso, mas porque eu coloquei lá no grupo, eu tive que honrar com a minha palavra. Então, quando tu se compromete socialmente perante as outras pessoas, e as outras pessoas podem ser seus familiares, seus amigos, você dizer que vai fazer, você botar isso para fora, você expelir isso, fortalece muito o fato de você realmente não deixar de fazer as coisas. Tem o livro do Christian Barbosa que fala sobre por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer. E ele fala que realmente tu agendar
horários, normalmente lugares externos, tá? Então, agendar um horário na tua agenda que tu vai fazer, então isso envolve planejamento. Tu agendar com outra pessoa, aí envolve compromisso social, tipo que nem eu e o Alexandre, a gente combinou que às 9 horas ia estar aqui. Eu cheguei 15 minutos faltando para a live começar, porque eu tava na rua, mas eu falei, eu vou para lá que é compromisso, vou começar esse negócio. De jeito nenhum que eu ia deixar o Alexandre, nem que eu fizesse na rua, num canto aí, no escuro, a gente vai fazer. Compromisso, Compromisso né? social. Eu me comprometi com o Alexandre, me comprometi com as pessoas que eu falei que ia fazer essa live, e eu poderia me comprometer por diversas outras formas, pelo fato de ter postado uma foto, de mandado uma mensagem para alguém. Então, quando tu compromete para além de você, isso fortalece. Mas também tem aquela coisa, Jesus, depois isso é tão forte para você, o compromisso contigo mesmo, que você não vai precisar de mais ninguém para você se comprometer, porque isso já vai estar tão forte para você, você sabe tanto o que quer, você sabe como isso faz bem para ti, que não vai importar mais a opinião dos outros. Mas no começo é excelente tu fazer isso, se comprometer com mais pessoas. Vamos pegar Na mais verdade, umas dúvidas. na verdade vira até Dúvida. o próprio caminho para o trabalho, né? Vira um piloto automático. Ele se torna um hábito, né? Quando você não tem mais que gerar energia para ir lá e fazer aquilo, na verdade você já faz naturalmente. Então, isso entra como um hábito. E aí se cria o hábito. Entende? É um caminho para criar um hábito. O caminho para criar um hábito é justamente isso que o Neto citou aí. A Marcelinha, minha aluna de personal, ela falou aí, tenho muita dificuldade com recompensas a longo prazo. Marcelinha, te Caso. conhecendo É porque mais, como é né, difícil de ver, eu sei bem disso, né, justamente porque assim, ela quer correr, né, e a gente tem algumas metas e tal, agora com esse decreto a gente não está conseguindo ter as aulas, mas vou colocar um exemplo para ela da corrida, deve ter outras coisas na vida dela que, enfim, quem tem problema com longo prazo de recompensa, tem problema em tudo. Então, eu vou colocar um exemplo da corrida. A gente pode criar recompensas a curto prazo, Marcelinha. Por exemplo, sempre que a gente fizer um treino, a gente criar uma recompensa para isso, né? Seja o cafezinho que o Neto falou, seja simplesmente o prazer de estar um chocolate, por que não, né? Não tem problema nenhum. A gente sabe que não é um chocolate que vai te engordar. A gente já falou isso inúmeras vezes, né? Tem várias lives aqui. Não vem ao caso dessa live, mas criar uma recompensa para que isso se torne um hábito, né? E a gente sabe que a gente tem uma recompensa a longo prazo, a gente tem uma recompensa a médio prazo e a gente tem uma recompensa a curto prazo. Por quê? Porque senão a gente se frustra. Se você ficar focado, por exemplo, eu treino para maratona. O treino para uma maratona dura 4 meses. Se eu ficar hoje, começar hoje a me preparar para a maratona, e só ficar com a cabeça lá na maratona, eu tô ferrado. Eu tenho que criar mini metas, mini recompensas para que eu vá me motivando a continuar nisso e aumentar a minha garra, a minha perseverança. Como diz muito bem nesse livro aqui. Então, criar essas mini metas eu acho que vai ser interessante para a gente lidar melhor com as recompensas de longo prazo. porque cada vez que tu der um passo para frente, você vai poder olhar para trás e ver todo o caminho que você traçou. Isso é Perfeito. muito importante, fundamental. Pequenas Eu falo vitórias isso no muito para ela. processo são excelentes, tá? Foca nisso aí. Acha, você vai encontrar suas mini metas, suas pequenas conquistas. Vamos tentar desvendar essa aí, ó. Como se desprender de um hábito ruim. Vou deixar para ti Como que se essa é mais desprender? Legal. Como se desprender de um hábito ruim? Na verdade, você pode. Ó, o que a gente tem que entender? A gente já falou aqui o que é que cria o hábito, que é o gatilho. Então, observa qual é o gatilho que está tendo para que você faça esse hábito ruim. Né? Vou colocar um exemplo. Entrar toda hora em Instagram. Isso é um hábito ruim? Até certo ponto, não. Mas pode ser que sim. Se você está tomando todo o seu tempo para isso. Qual é o gatilho para isso? Talvez a notificação no celular, que toda hora fica piscando lá. Talvez você ficar com o celular 100% do seu dia. Às vezes você pode deixar ele na sala. Quer uma dica para desprender de um hábito? Como você não falou qual hábito específico, eu estou dando um exemplo do Instagram, tá? Tira a notificação do celular. Nossa, Se aquele negócio, verdade. se aquele negócio para de ficar piscando lá toda hora, você vai deixar de ficar toda hora entrando ali e tendo que ver o que está acontecendo.
né? Então, esse é desprender do gatilho. Você tem que observar e perceber qual é o gatilho que está acontecendo, qual é o porquê de você estar fazendo esse hábito ruim, e você Perfeito. criar uma outra rota para esse gatilho, né? Acho que esse é o caminho aí. Se você Perfeito. falar qual é o hábito ruim, acho que a gente conseguiria ter uma resposta mais sucinta. Para a gente lembrar aqui, o que que é um hábito? É aquela coisa que você repete várias vezes e às vezes você nem percebe, você está no piloto automático. Então fazer isso já não te gasta mais energia, não tem mais esforço. Se não te gasta mais energia e não tem mais esforço, logo você não percebe quando acontece. Então o primeiro passo para você mudar um hábito negativo é tu perceber as coisas, tu perceber os comportamentos que tu precisa mudar. E aí tu precisa despertar, porque a maioria das pessoas nem sabem os hábitos que precisam mudar. Elas não estão presentes. Então, é que nem é um exemplo simples. A pessoa que mora que tem cachorro em casa, gato dentro de casa, ela não se dá conta do mau cheiro que tem a casa. A pessoa que não tem gato em casa, quando visita essa pessoa, a primeira coisa que ela vai perceber é o mau cheiro. Então, você se torna tão acostumado com aquilo que aquilo não, você não vai nem perceber. Então, o primeiro detalhe é tu pesquisar, investigar os comportamentos que tu quer mudar. Muito legal. Ó, a Gabi, vamos só fechar aqui com o Christian, essa coisa do mau hábito. Ele falou aqui, ó, depois a gente volta lá na Gabi. Boa, seria gastar muito tempo com coisas que não agregarão. Jogar ou ver vídeos e dormir muito tarde. Falei isso de uma aluna minha numa live, que ela ficava assistindo muito vídeo de comédia, né, o Neto. De E aí o média, que né? aconteceu? O que a gente tem que entender, Christian? Às vezes a rota para você ter esse vídeo, olha que coisa louca. O YouTube, eu não sei se vocês sabem, provavelmente esse vídeo é no YouTube. O YouTube, quando você abre a página, ele já te dá um monte de sugestão. Um Não monte de só o YouTube, sugestão. Instagram, Tudo, Facebook, tudo, tudo. Mas assim, ele TikTok. deve ver vídeos no YouTube. Se for no Instagram também, mesma coisa, né? Mas eu vou colocar um exemplo do YouTube. Ele dá muita sugestão do que você costuma assistir demais. E se você assiste demais esses vídeos, sempre que você abrir o YouTube, mesmo você querendo pesquisar outra coisa, você bate o olho naquilo, já era um gatilho. Então o YouTube ele trabalha muito forte com gatilhos mentais. Então ele já coloca a visão lá para você olhar o vídeo e puf, apertar. Aí você já é dominado pelo momento. Você vai porque Perfeito. você gosta daquilo. Seu cérebro Claro. se amarra em assistir aquilo. Então ele vai gastar horas ali, ele não tá nem aí. Se Então, vocês perceberem agora, até o Instagram mudou o algoritmo. Antes ele era cronológico. Então você abria o seu Instagram, as últimas publicações apareciam em cima. Hoje, as publicações que foram mais curtidas no feed, elas aparecem primeiro e daí depois vem a ordem cronológica. Então, qual a ideia de todos os aplicativos hoje em dia? O algoritmo deles funciona. O que é mais visto vai gerar mais visualização, vai chamar mais interesse. Logo, essas pessoas vão ficar mais tempo presas na minha plataforma e o que eles fazem? Eles vendem o teu tempo para alguma empresa anunciando lá dentro. Não tem o tempo inteiro anúncio no Instagram, no YouTube. Isso é o algoritmo trazendo a pessoa ficar mais tempo na plataforma. Você, infelizmente, é dominado pelo gatilho de querer, de ser curioso. Às vezes tem conteúdo bom, não tem problema. Mas às vezes isso a gente fala muito sobre flow. O flow pode ser o veneno e pode ser o teu remédio, né? É quando tu entra, fica vendo vários vídeos por várias horas, não vê o tempo passar, ou fica jogando videogame por muito tempo, ou fica fazendo alguma determinada ação por muitas horas sem perde a noção de tempo. Então, tu acaba entrando nesse estado de imersão no YouTube, no Instagram, vendo várias vezes, porque só tem coisas que tu gosta, coisas relacionadas ao que tu pensa. É difícil tu, que é sei lá, um cara que gosta de gatinhos, vai aparecer o exército no teu Instagram. É muito difícil isso acontecer. É improvável, tá? Então você tem que ficar presente porque as mídias tentam também nos controlar. Sinistro. perceber esse é um lado, né, de você perceber esse hábito ruim. Você justamente perceber o gatilho. O que faz você perder tanto tempo lá, né? E outra coisa é justamente você, porque assim, se você gosta de assistir, é porque você tem uma recompensa, que é justamente a dopamina de estar assistindo aquilo. Você gosta daquilo. Então já é uma coisa difícil de desprender. Então, outra coisa para você pensar é justamente nessa sensação que você fica depois, quando você vai dormir tarde, você já perdeu muito tempo, porque você está me falando
que isso é um hábito ruim, porque você se frustra depois de fazer esse hábito. Então, provavelmente, você tem um sentimento ruim depois de ter aquela sensação boa. É a mesma coisa do doce, sabe? Quando você tá comendo doce, tá maravilhoso, tá bom demais, depois vem aquela sensação de culpa. Ah, meu Deus, eu não devia comer e tal. É a Galera, mesma coisa. galera, essa live tá cabreira, hein? Tá sinistra, hein? Tá Muita muito bacana. informação. Manda... Ei, aperta o dedo no coração aí se foi bom até agora, que a gente ainda tem mais coisa para falar. Senta o dedo no coração aí, gente. Sempre o dedo no coração. Vamos embora. Vamos lá na Gabi. A Gabi falou. Christian, só se a gente conseguiu te ajudar em alguma coisa, fala aí pra gente se foi legal a sugestão e tal. Galera, tá economizando. Então, economiza. Aí, aperta o coraçãozinho aí, galera. Acho que um motivo interessante para a atividade física seria encontrar algo que goste de praticar, porque quando se faz porque gosta e ama, deixa de ser obrigação, então fica mais fácil de cumprir metas. Legal, aquela questão do grupo social, né? As pessoas vão para o CrossFit, por exemplo, é difícil uma. Vamos botar. Se bem que hoje o CrossFit ele engloba todo tipo de atividade, todo tipo É, de de exercício. de capacidade física, né? É aeróbico, é intenso, é força e tal. Mas assim, por exemplo, você nunca vai ver um corredor na piscina. Vai ver no regenerativo ali e tal. Mas assim, o que eu quis dizer é mais ou menos isso, entendeu? Quando você gosta de nadar, vai pra natação. Isso vai ser ótimo pra você. Quando você gosta. Mas assim, a questão do grupo, ela é muito forte, né? Boa colocação aí, viu, Gabi? Muito bom. Pessoal, acho que vamos entrar agora nos lados mais obscuros da força. Vamos descer algumas camadas agora. Estão preparados? Então a gente Eles explicou vão o que é um viajar com a hábito. gente. Ah, a Marcelinha falou alguma coisa aqui, ó. Hábito Tá ruim, certo, deixar vamos para pegar. depois da atividade física. Não colocar como prioridade. O Alexandre vem me ajudando muito nisso, a nossa saúde é a prioridade. Sem dúvidas, Marcelinha, aí a gente vai criar mais situações dessas, tá? Pode ficar tranquila. Essa questão de procrastinar a atividade física, um gatilho pode ser justamente porque assim, eu imagino que você deixa para depois, que você tem vários trabalhos, né? Você tem muita coisa e trabalha online. Então a Marcelinha não deixou de trabalhar, ela continua trabalhando. E aí eu Sim. acredito que talvez você começar o dia, né, com o ritual matinal, que a gente já conhece, e justamente já criar um gatilho. Pode ser a roupa já do lado, é uma coisa interessante, viu, Marcelinha? Você já deixar a roupa ali do lado e fazer. A gente pode até conversar depois, você me chama, porque a gente tem contato direto, então você pode conversar comigo, tá bom? São gatilhos inspirados na PNL, te controla sem nem perceber. Perfeito, Júnior. Então vamos lá. Vamos A lá gente então, falou aprofundar? vamos aprofundar. A gente falou gatilho, ó, já confundiu minha cabeça aqui. A gente tá aprofundando demais o negócio. Entendemos um hábito, como funciona, como você pode usá-lo de maneira inteligente. Galera, requer prática, tá? Não é porque você entendeu o conceito que amanhã vai ser muito mais fácil. Amanhã você vai usar isso de forma inteligente. E agora a gente vai entrar no aspecto que realmente também faz a diferença, que é a questão de tu perseverar, tu ter persistência e repetir isso várias vezes. Porque um hábito ele só vai se concretizar, ele só vai se instalar no seu drive mental na hora que você repetir aquilo várias vezes, fique fácil. O Alexandre, não sei você, mas eu costumo, quando vou fazer um exercício em casa, eu sei que todo mundo gosta de fazer um exercício diferente, não sei o quê. Para mim é muito mais fácil fazer uma flexão, um agachamento, um skipping e beleza. E tem gente que Sim. quer inventar, dar um mortal e não sei o quê. Cara, é muita informação diferente. Eu prefiro ser do básico. Arroz e feijão é mais fácil do que fazer, sei lá, uma lasanha todo dia. É Sim. uma coisa mais simples, porque tu repetiu aquilo várias vezes, se torna mais executável, mais rápido de fazer. Então, partir para o básico é uma boa ideia para bons hábitos se instalarem. Agora a gente vai falar um pouquinho de como perseverar nisso e a gente vai falar um pouquinho do livro ali que o Alexandre tem, ele vai mostrar aí na tela, que é o da Angela Duckworth, que é uma pesquisadora lá dos Estados Unidos, que tem uma teoria muito interessante que fala sobre as pessoas que têm sucesso. Julgue sucesso o que você achar, mas sucesso na área militar, sucesso na área acadêmica, sucesso nas empresas em qual trabalham, até no próprio sucesso com seus hábitos, essas de persistência alta. E a gente pode até falar sobre algumas questões que tem no teste, né? Que faz algumas perguntas. Isso pode ser papo até para outra hora, mas vamos falar mais sobre a teoria e como aplicar isso, né, Ali? Perfeito, perfeito.
A garra é um dos meus assuntos preferidos, né? Inclusive, meu mestrado em medicina na UNB é sobre garra também. Inclusive, a gente vai fazer um estudo com garra nos Jesus, pacientes de artrite reumatoide. Então, a medicina está se abrindo para isso, já tem vários estudos interessantes. Tem um estudo bem interessante, que eu gosto sempre de citar, que eles fizeram com os cadetes do maior do Exército de Força Nacional dos Estados Unidos. É muito difícil entrar lá. E aí, esses cadetes, eles faziam uma provinha para entrar, né? E aí a Angela Duckworth, ela chegou lá e falou, cara, dá esse questionário para esses cadetes aqui. E aí todos eles preencheram. E aí o que eles concluíram no final? Quem chegava até o final do curso, que era muito difícil de concluir, quem chegava até o final desse curso não eram os melhores de capacidade física, não eram os mais inteligentes na prova também. Eram os indivíduos que tinham mais garra e perseverança. O cara poderia ter tirado 2 na prova, entendeu? De inteligência e tal. Mas ele persistia, ele ia até o final. Então, a garra é justamente a perseverança. Por exemplo, vamos colocar exemplos aqui. Vocês acham que vocês têm garra? Vamos colocar um exemplo. Você já desistiu da faculdade quantas vezes? Ou você concluiu de primeira? Você tem uma garra boa. Se você colocou uma meta curta, seja correr, seja praticar atividade física, e persistiu por aquilo sempre. Se você começa e termina, começa e para, começa e para, começa e para toda hora atividade física, fique atento que sua garra está baixa. Tá? Eu te indico até fazer o nosso check-up, né, Neto? Para identificar como é que está o seu nível de garra aí. Então é interessante frisar que a garra fortalecida, ela te deixa imbatível. Pode cair quantas vezes que for, mas você não vai desistir daquilo, você vai persistir. Minha garra aumentou de 3,2 para 4,2 em um ano. Para o pessoal entender isso, Marco Pérez, muito fera. Marco Pérez é uma referência profissional da saúde funcional também. Tiagão tá aí também, é de São Paulo, Marco Pérez aqui de Brasília. Então, que é o mundo todo. Santa Catarina, você aí, né, Neto? Em Balneário Camboriú, eu aqui em Brasília, o Thiago lá em São Paulo, é bom demais. Então, para eles entenderem, a garra, gente, ela vai de 0 a 5, tá? Então, essa nota que o Marco Pérez falou de 4,2 é uma nota ótima de garra. É uma pessoa realmente que tende a não desistir de nada, né? Então... O cara com garra é aquele sujeito que bate a cabeça, que quer abrir uma parede com a cabeça. Aí ele bate uma vez, machuca a cabeça. Aí ele bate outra vez, fez um buraco. Aí ele bate mais uma vez, cai para trás. Aí ele olha para a parede e fala, agora vai. E ele bate de novo e cai para trás. E esse cara fica batendo a cabeça, e daí, quando ele foi, bateu a cabeça com força e ele cai para trás e ele fala, esse negócio não vai abrir nunca. E ele bate a cabeça de novo. É esse o tipo de pessoa que tem garra alta, que bate essa cabeça várias vezes até conseguir o que tem que conseguir. E trabalhar isso, de que forma que a gente consegue fazer, transformar as pessoas em cabeça dura? De que forma a gente pode, né? as pessoas? Perfeito. Então, a gente tem que criar um ecossistema para essa pessoa, para que ela viva aquilo realmente, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, cara, a gente precisa colocar uma meta. A gente precisa ter um propósito nisso que a gente está fazendo. Se a gente não tiver um propósito, né, uma meta, uma visão disso que a gente está fazendo, a gente está fazendo por fazer. Né? Assim como no filme lá da Alice do País das Maravilhas, que ele fala, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, se você não sabe que você quer ir por aqui, cara, qualquer lugar para você serve. Negligenciar o seu tempo, mexer no celular, assistindo vídeo tal, fazer qualquer coisa vai servir, porque você não tem uma meta, você não tem um propósito, você não tem um porquê. E é interessante isso, né, Ali? Porque tu falou ali da história dos cadetes que fizeram a prova. Provavelmente o cara que tinha nota alta, ele estava muito, talvez obcecado não seja a palavra, mas determinado a conseguir aquele resultado, determinado a conseguir se transformar num oficial do exército. E a gente precisa levar em consideração que não necessariamente isso funciona só para se transformar um oficial do exército, né? A gente pode fazer isso para várias áreas da nossa vida, tanto na financeira, tanto como na pessoal, nas suas relações, na tua própria saúde. A gente fala muito de saúde. A gente quer que vocês estabeleçam metas para a saúde de vocês. E não tem problema ter meta, não tem problema tu ser ambicioso quanto à saúde, pô.
Isso não tem Exato. problema. E eu acho É, que eu, os grandes pontos realmente tu ter metas curtas, médias, longo prazo, visualizar isso, ver como tua vida vai ser diferente. E o que que tu acha, Alexandre? O que que é mais você tem, importante para a pessoa que está começando? para a pessoa que está começando, cara, a questão do hábito e ela tem um porquê, né? Eu, por exemplo, eu acordo todos os dias, cara, eu faço a minha meditação e falo, cara, eu preciso agir hoje em prol do meu mestrado, em prol da minha saúde, fazendo atividade física, eu preciso agir em prol de algumas coisas. Tem pessoas que, enfim, como a gente já teve vários alunos, eu posso dar alguns exemplos aqui. Família é um gatilho muito forte, é um propósito muito forte. Empresa, né, vidas, tudo que envolve pessoas é um propósito muito forte. Saúde é um propósito muito forte. Então, assim, você tem que ter um porquê. Por que que eu sempre colocava na minha listinha estudar inglês? Porque eu sei que eu preciso daquilo. E aí, seguindo aqui, a gente tem essa. Aqui tem vários estudos. A gente falou dos cadetes, viu, o Neto? Mas tem um estudo interessante aqui, que é justamente de um concurso de soletrar, né? O BGs, né? Que eles chamam lá nos Estados Unidos. E a pessoa que mais que chegou até o final era a pessoa que tinha mais garra também. Tem vários estudos, né? Vários estudos que mostram já a relação da garra. Depois, se vocês quiserem até ler, podem. Eu acho que é interessante, porque ler artigo científico é muito técnico. Mas ler um livro desse, ele é bem didático. Ele vai ser gostoso, é uma leitura gostosa de ler, não é difícil, tá? Então é um livro interessante, acho que todo mundo aí tem um PDF também, acho que na internet, então é interessante aí até a pessoa, vocês ficarem ligados nisso aí. Então, Subindo o nível, pessoas bom precisam demais, de Thiagão. pessoas precisam de metas claras e objetivas. E não tem Visualizar um problema propósito. você ser ambicioso, ter um propósito. Isso faz parte do teu processo, da tua jornada e tende te a fortalecer muito. Eu vou falar um pouquinho do meu propósito que eu tive logo depois que eu comecei a estudar o método SAFe e poder me olhar, poder me observar e criar consciência sobre mim mesmo, que foi perceber que era olha só, um hábito que eu tinha de ficar, não é que é um hábito, minha saúde estava ruim e eu tomava um resfenol aqui, daqui a pouco um antibiótico para amígdala ali, e se tornou quase que um hábito usar medicação o tempo inteiro e seguir o baile do jeito que dava, sou novo, tá tudo certo. E um propósito que quando eu comecei a mudar os meus hábitos, comecei a inserir novos hábitos, fazer uma mudança no meu estilo de vida, hoje aí a gente está falando já uma coisa que me alavanca, né? Mas um propósito naquela época era preciso mudar essa situação, preciso não depender mais todo mês de estar tomando um antibiótico que ferra o meu intestino, que vai me deixar com menos saúde também no longo prazo. E hoje eu olhar para trás, aquelas pequenas vitórias, olhar para trás que eu não fico mais doente faz um ano, isso é uma coisa que te joga mais para cima ainda. Então, além de a gente ter propósitos, a gente ter ideias e metas claras, saber o que tu quer, pode ser para tua saúde, financeiro, pode ser para tua relação pessoal, saber o que tu quer com aquela pessoa, saber o que tu quer para tua vida, se tu quer ficar doente ou tu não quer mais ficar doente, saber essas coisas, determinar isso claro, quanto de movimento tu quer fazer, eu quero correr uma provinha, eu quero fazer 10 supino reto com 50 quilos, ter as tuas metas e essas pequenas vitórias para depois também isso ser usado como sua carta na manga para você poder olhar para trás e dizer que aquilo te alavanca, olhar para trás e falar que você não vai desistir mais, porque tu já caminhou tudo isso, você não vai querer abandonar da noite para o dia. Isso é muito importante também, né, Ali? Sem dúvidas, ter essa meta clara, visualizar o processo é importantíssimo, né? É justamente aquela coisa de você ver o resultado. Visualizar o resultado é muito importante, porque existe um erro muito grande de algumas pessoas que é estar sempre se colocando abaixo, sabe? Não é que isso é ruim. Eu falo sempre assim: você tem que ser, você tem que estar no meio da mesa. Você tem que estar no meio da mesa. Todo mundo fala que você tem que ser o pior da mesa, que você tem que estar só aprendendo ali. Eu digo que não. Porque você tem que ser o do meio. Você tem que ter alguém que é pior que você. Pior assim, no bom sentido, né? Você tem que ter alguém que é pior que você e você tem que ter alguém que é melhor que você. Por quê? Porque se você está em uma mesa em que tem alguém que é melhor que você, que está te ensinando, e tem alguém que é pior que você está ensinando, você aprende muito mais. Então, você visualizar os resultados dessa forma, eu acho que é muito interessante. Porque, por exemplo, se você for o pior da mesa, você está só sugando, sugando, sugando,
mas você não está ensinando para ninguém. E a gente sabe que a gente aprende mais quando a gente ensina, né, ô Neto? Com E se você é o certeza. melhor da mesa também, ninguém está somando nada para você. Até me vi numa situação, infelizmente, quando era estagiário ainda, de educação física, eu estava numa academia em que só eu estudava fisiologia e tudo mais, e os profissionais lá não faziam nada. E aí chegou a um Ganha. ponto em que só eu ajudava as pessoas, não tinha nada que agregava em mim naquele lugar. E aí, naturalmente, eu migrei para uma outra em que tem profissionais muito bons, assim, a gente discute, né? Foi interessante, tudo que a gente citou. Então, um resumão, acho que um resumão é bom. Então, a gente tem 3 passos aí para a criação de um hábito, para resumir. A gente tem o gatilho, a ação e a recompensa. O que é o gatilho? O gatilho é justamente, vamos colocar o exemplo de atividade física que a gente falou. A pessoa não consegue ter o hábito de praticar atividade física, mas ela surgiu a ideia de colocar a roupa e o tênis do lado da cama. Aquilo é um gatilho que quando ela acordar, ela vai olhar e ela já vai se vestir e fazer o exercício. Então, o gatilho, ele é justamente algo que faz você ir com mais facilidade para aquele hábito, tá? A ação é justamente você ir e executar aquela situação. No caso da atividade física, você ir correr, você ir fazer o exercício, você ir fazer alguma coisa. E o terceiro ponto, que é justamente a recompensa. Você precisa ter uma recompensa por esse hábito. Por exemplo, cara, eu não consigo praticar atividade física. Ah, então eu vou fazer o seguinte, sempre que eu terminar minha atividade física, eu vou comer sei lá, um pão grelhado, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Então você tem que ter uma recompensa. O Neto tá botando alguma coisa aí. Ah, já tem as explicações aí, que a gente já falou muito aqui, inclusive na live. Né? O gatilho faz você agir. Então, escolher esse gatilho é fundamental para o hábito. Né? Se vocês quiserem alguma dúvida, vai aí no direct do Neto, vai no meu direct, que a gente pode ajudar. E depois a gente falou que a partir do momento que você cria esse hábito, você tem que manter esse hábito. E o que vai determinar se você vai manter esse hábito ou não, se ele vai ser sustentável ou não, porque a gente sabe que, por exemplo, o projeto Verão na Academia te emagrece 10 quilos. Beleza, você conseguiu o resultado. Mas como é que você vai manter esses 10 quilos? É justamente o que esse livro aqui fala, que é a perseverança, é a garra. E como é que a gente melhora a garra, Neto? Metas claras, se comprometer socialmente, se comprometer com as pessoas ao seu redor, ter uma visão de longo prazo no que tu quer alcançar, e se recompensar sempre que tu alcançar uma pequena meta, para tu poder alcançar uma meta média, para que contribui com a tua meta longa. Então, sempre se motivando, sempre tendo esses picos de dopamina para te jogar para cima. E importantíssimo, né? Escrever. Às vezes escrever é bem forte, né? O que você quer, quando você quer, e qual horário, qual dia. Ser bem específico no que você quer. Porque se você coloca... Eu já vi assim, ó, Alexandre. Falar para a pessoa, tá, escreve o teu propósito. O que que tu quer? Eu quero me exercitar mais. Eu quero comer melhor. Eu quero estudar mais. Mas não falta assim um grau de seja mais específico, porque se exercitar mais, quanto mais? Para mim, se exercitar mais é mais 1, 2 horas, mas eu já faço 1, 2 horas, entende? Quanto mais para você? Pode ser 15 minutos? Tá, então eu quero me exercitar pelo menos 1 hora na semana. Ótimo, agora tu tá com uma meta clara e específica. Eu quero comer melhor. Comer melhor o quê, meu rei? Quero comer mais salada, quero comer mais frutas em determinadas refeições, que seja um pouco mais específico com as tuas metas, para que elas Perfeito. sejam mais visuais. Porque às vezes tu está programando uma ideia que é para o teu eu do futuro. O teu eu do futuro, filho, vai ser outra pessoa, vai ser outra meta. Então seja mais claro e seja mais realista com as tuas metas, não para o ano inteiro, mas às vezes uma meta de semanas ou daqui 3 meses eu quero ter dominado um curso de inglês, eu quero ter aprendido mais coisas, em 3 semanas eu quero ter começado a correr, já está correndo meus 3 quilômetros, metas mais palpáveis, mais específicas, isso é muito importante. Perfeito, perfeito. E eu Então é acho que, isso. então, por encerrar, por mim tá tranquilo, acho que falamos bastante. Pessoal, vocês gostaram da live? Dá um joinha aí, fala com a Tô por aqui gente. nos dedos, ó, falei errado.
Tá tudo bem. Morgana, perfeito. Bom demais. Então vamos encerrando aqui, né, Neto? Acho que foi bem rica essa live. 1 hora aí de live. Show Bem de bola. interessante. Ó a Milinha aí, tudo bom, Mila? Minha vizinha que mora, tá aqui na janela, aqui embaixo. Ah, Parece meu aqui, Deus. meu filho, na janela aqui. Eu, E eu fiz, aí, eu fiz o treino quarta-feira, né? Tô fazendo segunda, quarta e sexta ao vivo aqui, às 17 horas. Amanhã tem também. E tem uma vizinha minha que ela vê eu da janela treinando. E ela ainda não treinou comigo. Mas uma hora ela vai. bom demais. Desse jeito, né? A Tamo gente junto, então, aqui, Alex. fechado, meu amigo. Bom demais. Vamos continuar, né? Acho que semana que vem a gente vai ter várias outras lives. Obrigado pela presença. Tem pessoas aí especiais que ficaram do início ao fim. A Morgana, a Gabi, a Vanusa, né? O Christian. Acho que esses aí ficaram Tamo junto, galera. 100%. Muito bom. Então é isso. Fechando essa live aqui. Te agradecer muito pelo convite aí, Neto. Acho que foi bem É enriquecedor a nóis. gente sempre compartilhar, né, o conteúdo bom para o Pra pessoal. somar. Obrigado, Christian. Obrigado. Ó, Gilson aí, ó. a nossa última live, Ali, eu Hum, já salvei ela, vou postar ela no YouTube e essa live aqui vai pro YouTube também, tá? Vou lançar lá perfeito, no perfeito. canal lá já pra ter como registro. Até, Então, obrigado, meu querido. Bom até demais. Valeu!